desde cedo que sofre apodos, acusações, desestímulos. Informaram-te que jamais serás alguém. Impuseram-te o fracasso como saída única para as tuas aspirações. Cercearam-te o passo, justificando-te o caminho com urze e pedrouços. Cresceste tímido e amargurado, realmente sem lograr sucesso nos empreendimentos encetados, o que facultava aos seus agressores confirmar aquele prognóstico sombrio. Prossegue ressoando nos teus ouvidos as diatribes que te infelicicaram a vida, tornando-te um sofredor inveterado. De certo modo, és vítima desses fatores, cujas causas espirituais procedem de outras vidas, quando a soberba e a indiferença eram as marcas do teu caráter. Esqueceste-vos os teus acusadores e tu do poder de Deus, que te destina a vitória sobre todas as vicissitudes. Ignorando ou deixando à margem essa força do amor, tornaste-te uma sombra nas sombras do mundo. Todavia, jamais te ouvides de que Deus tudo pode. Embora esteja transitando entre sombras e névoas, Deus pode retirar-te daí, impulsionando-te à claridade libertadora. Assinalado pelo desânimo que decorre das experiências mal-sucedidas, Deus pode encorajar-te para novos tentames. Debilitado por enfermidades contínuas, que são fruto dos erros pretéritos, Deus pode recompor-te para a saúde ideal. Aturdido por forças negativas impiedosas, Deus pode libertar-te para resgatares pelo amor os erros antes praticados. Em qualquer situação em que estejas, sob o assodar das aflições, abre-te ao Pai, busca-o e confia nele, esforçando-te por assimilar-lhe o pensamento e a vontade, assim logrando a realização íntima. Lembra-te, Deus tudo pode. No mercado da vida, observamos os talentos da providência divina fulgurando na experiência humana, dentro das mais variadas expressões. Talentos da riqueza material, da intelectualidade brilhante, da beleza física, dos sonhos juvenis, dos louros mundanos, do brilho social e doméstico, do poder e da popularidade. Alinham-se à maneira de joias grandes e pequenas, agradáveis e preciosas, estabelecendo concorrência avançada entre aqueles que as procuram. Há, porém, um talento de luz acessível a todos. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos. Aparece em toda parte. Salienta-se em todos os ângulos da luta. Destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento em todos os lugares. É o talento da oportunidade, sempre valioso e sempre o mesmo, na corrente viva e incessante das horas. É o desejo de doar um pensamento mais nobre ao círculo da maledicência, de fortalecer com um sorriso
o ânimo abatido do companheiro desesperado, de alinhavar uma frase amiga que enterneça os maus a se sentirem menos duros e que auxilie aos bons a se revelarem sempre melhores, de prestar um serviço insignificante ao vizinho, plantando o pomar da gratidão e da amizade, de cultivar algum trato anônimo de solo, onde o arvoredo de amanhã fale sem palavras de nossas elevadas intenções. Acima de todos os dons, permanece o tesouro do tempo. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. É com o talento esquecido das horas que edificaremos o nosso caminho no rumo da espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o Mestre, que, atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, prometeu com amor não somente demorar-se conosco até o fim dos séculos terrestres, mas também asseverou com justiça que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. Muitos companheiros se habituam a chorar pelos talentos que ainda não possuem, esquecendo as facilidades que já lhes bafejam a vida. Relaciona as possibilidades de que dispões e entenderás a extensão dos adiantamentos que te foram concedidos pela providência divina, porquanto adiantamento é concessão antecipada, visando a determinados fins. Pelas vantagens que te assinalam em relação aos outros, perceberás facilmente que obrigações te pede a infinita bondade do Senhor na oficina multiface do mundo. Ainda assim, é razoável ponderar que o Senhor apenas te confia essa ou aquela atividade, considerando-te os interesses e benefícios. Construções que realizas, causas nobres que defendes, heroísmos dentro de casa, enfermidades que suportas sem rebeldia, deveres escravizantes que carregas com paciência, ou sacrifícios que atravesses, estão habitualmente ligados ao resgate de culposas reencarnações do passado, liberações que aguardavas há muito, a fim de escalar o futuro ao clarão da consciência tranquila. Mas, enquanto lutas e sofres, os doentes que alivias, os velhinhos que amparas, as mães que socorres e as crianças que agasalhas, se hoje dependem de teu coração para readquirirem a luz da esperança, serão amanhã inspiração e consolo, fortaleza e apoio de teu caminho. Reflete nisso, para que não te afirmes inabilitado quando o momento de auxiliar te surge à frente. Ensejo de ser útil a benefício de alguém é ocasião de servir em favor de nós mesmos. Cultura, títulos, dinheiro, influência ou amizade somente valem na pauta do serviço que prestem. Quanto possível, atende aos que te procuram. Fala a palavra que esclareça ou console. Dá encargos edificantes às sobras de tua bolsa, ainda mesmo quando extremamente singelas, e emprega os teus valores intelectuais e créditos de espírito na proteção daqueles que ainda não tiveram as oportunidades que te favorecem os dias. Aproveita os minutos e utiliza com segurança criteriosa os talentos que a sabedoria divina te empresta, com vistas ao rendimento do bem. Deus dá à terra o clima, a semente, a fonte e o tempo, mas o trabalho da plantação e da safra é merecimento
do lavrador. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos mais uma vez reunidos nesse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Habilidades inatas ou adquiridas, capacidades herdadas ou desenvolvidas às custas de investimento de alta monta em esforços e sacrifícios. Qual a lógica de tais atribuições? Perguntas como essas poderiam explicar o modus operandi divino no que tange à distribuição das qualidades operacionais entre os seres humanos. Enquanto uns são dotados de possibilidades extraordinárias para certas faculdades, outros as têm em inexpressiva manifestação. A presença ou ausência dessas qualidades pode significar para uns preferências divinas aplicadas a seres escolhidos a dedo. Para além disso, seria possível identificarmos outras categorias de atributos qualificativos dentre aqueles normalmente ignorados? Para falarmos sobre esse assunto, em nosso encontro em busca do sagrado, vamos falar dos talentos. Uns os têm para escrever, outros para falar em público. Aqui são os hábeis na matemática, colar na medicina, para além na culinária, de modo que em cada segmento das atividades humanas será possível identificar um conjunto de atributos funcionais que diferenciam os seus possuidores em relação aos demais seres. Vindas de heranças atávicas, fruto do processo palingenésico ou como resultado de experiências e vivências do indivíduo em relação a faculdades adormecidas, por tais qualidades tornam-se os humanos capazes de fazer algo em graus variados de proficiência. Normalmente, nesses casos, diz-se haver em aqueles mais destacados os talentos. Vistos dessa maneira, podem parecer identificados os talentos quando, em uma individualidade, percebe-se certa facilidade para o exercício de determinada habilidade, denotando tendência prévia ao exercício. Nesse caso, identificamos as heranças de berço, nascidas e reveladas desde as mais priscas eras. Em outros casos, a obstinação dos indivíduos em desenvolver tal capacidade pode ensejar a fruição da habilidade para tal, sendo esta incorporada ao campo mental do sujeito em seu périplo evolutivo. Por tais movimentos, identificam-se as potencialidades humanas atualizadas em graus variados. De um modo geral, o desenvolvimento natural dos talentos herdados passa também por um processo de atualização, no sentido de aprimorar-se, qualificando-se. Tal circunstância denota que, identificado o talento nato, cabe ao sujeito dar aso ao desenvolvimento, visando a fruição dos seus predicados. Do contrário, apesar de certo grau de adiantamento em termos de possibilidade, o talento permanece adormecido, qual se assim não existisse, denotando desídia do sujeito em relação à faculdade a ele ofertada. O termo talento normalmente é utilizado em metáfora evangélica denotando valor monetário. A moeda talento correspondia a 100 minas, as quais, por sua vez, correspondiam a 60 denários, todas correntes ao tempo de Jesus. Ao utilizar o correspondente simbólico monetário para esclarecer a respeito da responsabilidade dos depositários fiéis dos talentos, o evangelista muniu-se de perícopes, ou passagens ilustrativas da lição. Em o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30, um senhor dispensa a 3 voluntários quantias diferentes de talentos visando o retorno futuro. Apesar de distribuir desproporcionalmente a quantia em 3 partes, emprestando a cada um dos trabalhadores a quantia que lhe aprove, recolhe, após um tempo, os previstos resultados da guarda e aplicação dos recursos emprestados. A ideia é saber o quanto cada um foi capaz de empreender com aquilo que recebeu. Mais uma vez, quantias desiguais aparecem na história. Entretanto, o Senhor concede aos que aplicaram os recursos e receberam retorno a mesmíssima premiação à guisa de resultado. Entretanto, um último mais conservador, temendo perder aquilo que lhe foi dado para a guarda, mostrou no ato da devolução que paralisou o recurso, sem dar provimento a quaisquer outras utilidades. Para esse, prantos e rangeres de dentes, além da destituição daquilo que possuía. A ideia da passagem é indicar que talentos são feitos para serem utilizados, mesmo que ao custo da sua perda. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 11 a 27, a história é um pouco diferente, embora com o mesmo teor.
Dessa vez, o Senhor dispensa minas em igual parte entre os servos. Ao retornar, percebendo que os trabalhadores fizeram render os valores em montantes desiguais, ressarce os esforços de maneira desigual, não mais com recursos ou glórias celestiais, mas sim com cidades sobre as quais deveriam governar. Ao que devolveu 10 minas, 10 cidades. Ao que devolveu 5, 5 cidades e assim por diante. Nesse caso, o evangelista se ocupou de mostrar a distribuição de responsabilidades em função dos resultados realizados. Em ambas as passagens, o uso dos talentos é um ponto central. No primeiro caso, em comparação aos talentos pessoais, o convite é para o desenvolvimento e uso de tais recursos, aurindo o portador das benesses do seu pleno uso. Aqueles que menoscabam o que recebem pelo ócio, indolência ou por suposta prudência sofrem os efeitos da lei, que destitui cada vez mais os desidiosos à medida da sua displicência. Já no caso das minas, a ideia é a confiança no sentido de que quem amplia a missão torna-se legatário de mais ação, dando por certa a máxima dar-se-á àquele que tem. Portando para a vida cotidiana, os talentos são os recursos recebidos em amplo espectro: braços, mãos, saúde, inteligência, o lar, a condição de nascença, além de outros menos atrativos, como a doença, as privações materiais, dentre outros. São seus exemplos. Sempre haverá necessidade de que façamos o melhor daquilo que recebemos e, acima de tudo, que usemos o recebido aprimorando em prol das causas nobres que valorem positivamente a aplicação de tais recursos. A inépcia no reconhecimento de faculdades como talentos pode levar ao menor uso ou descaso com a graça recebida. No caso das minas, a questão é: o que fazemos com as lições magnânimas recebidas pela espiritualidade? O que fizemos com as lições do Cristo e seus mensageiros? O que fizemos das instituições colocadas sob a nossa guarda? Talentos externos igualmente passíveis de atualizações e desenvolvimentos. De um modo ou de outro, tudo o que recebemos é recurso para a utilização superior, considerando que não há cenário que não esteja adredemente conectado aos desígnios divinos, para os quais respeito e atenção são absolutamente necessários. Agradecer pelo recebido e usar o mais possível em prol do bem e da construção de uma sociedade viva e feliz. O Espírito Sheila, sob os auspícios da mediunidade de Francisco Xavier, nos convida a lembrar que Deus, o Todo Misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, prosseguindo assim a benfeitora amiga. E reparte com teu irmão do caminho os talentos que ele, o Pai, te empresta, na certeza de que somente ao preço da fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida, entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do amor eterno. Uma folha que cai pela manhã e o brilho deste sol que me aquece nessas coisas que ninguém quase percebe. É que eu posso te encontrar. Tanta coisa ainda tenho que aprender, te sentir na alegria de viver, na esperança de um dia estar contigo. Vou agora agradecer. Eu te agradeço, meus olhos que contemplam o mar. Eu te agradeço por tudo que você me dá. Eu te agradeço as mãos que colhem uma flor. Eu te agradeço pela beleza do jardim do amor. Eu te agradeço o pai, a mãe, o filho, o avô. Eu te agradeço
te agradeço, fazer a gente um pouco mais feliz. Eu te agradeço, os pés que podem me levar. Eu te agradeço, pois posso ir onde devo estar. Eu te agradeço, cada momento em que eu puder te ver. Eu te agradeço pela vontade de te agradecer. Te agradecer. A pobreza não é criação do Todo Misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem que por muitas vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da sovinice e para que a carência de ordem material não te encarcere nas labaredas da rebeldia. A abastança que se desmanda no egoísmo e a provação que se perde na delinquência encontram-se desamparadas por si mesmas nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes. E em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz, sob as bênçãos da terra e dos céus. As doações abençoadas da misericórdia divina constituem exatos medicamentos às nossas necessidades e pedem modo particular de uso. A inteligência exige burilamento constante no aprendizado construtivo. A saúde, sem atividade no bem, cede lugar à moléstia. A posse financeira não proporciona verdadeira alegria quando vive à distância do socorro fraterno. A autoridade humana não constrói segurança para ninguém quando adota o regime de intemperança para si própria. O prestígio social reduz-se à simples aparência, se brilha sem base do esforço honesto. O conhecimento elevado, sem trabalho digno, é acelerador do remorso. O ninho familiar, sem o clima da concórdia, é via de acesso para o desequilíbrio geral. Assim, o amparo da espiritualidade maior
traz em si mesmo a sugestão para o necessário aproveitamento. Observe, pois, a disciplina requerida na administração dos medicamentos espirituais que o céu lhe envia, sabendo que os horários, doses e formas de emprego reclamam exatidão e persistência, boa vontade e confiança, para sanarem efetivamente os males que nos expoliam a vida íntima, de modo a que nos renovemos para mais altos destinos. A assembleia estava formada, o rabi tomava o centro, enquanto os discípulos assentavam-se em círculo à medida em que se aproximavam para as explicações daquela tarde, as quais versavam sobre a vinda do Filho do Homem. O mestre estendia o papiro com os ditos do profeta Daniel, notadamente aquele em que o emissário confessava sobre uma visão que tivera certa noite, na qual viu alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Tratava-se de profecia antiga, na qual o profeta ilustrava a responsabilidade atribuída aos fiéis para a preparação à vinda de um mensageiro divino que deveria extirpar do mundo todo o mal. Os olhos inspirados do mestre davam um tom grave dos cometimentos, enquanto os audientes, vidrados na figura augusta ali apresentada, imaginavam um grande encontro épico desse soldado de Deus com as figuras do mal apresentadas na narrativa. O leão com os olhos de águia e coração de homem, um urso devorador de carnes, um leopardo alado e uma figura estranha, com dentes de ferro e chifres, com olhos humanos e boca estridente. Estava formado o palco das correlações tão comuns em tais histórias. Como se a dúvida ainda pairasse acerca do que teria a visão do profeta com a chegada do Filho do Homem e as lições ali desejadas, o mestre solícito acrescentou: o reino que está por vir escolherá os seus eleitos, os quais devem ser guardiões dos seus valores, mesmo se o Senhor da vinha estiver ausente. Devem ser fiéis depositários de tudo quanto receberem, de modo a darem retorno, quando assim requeridos, todos os haveres colhidos e distribuídos a cada um. Quando for a chegada daquele que será o ponto de virada da humanidade, todos devem apresentar-se, dando contas do que foram agraciados. Como se ainda percebessem aquela turma olhares de inquietação, denotando incompreensão, complementou com uma parábola que falava dos talentos. A ideia era fazer uma alusão às responsabilidades de cada um, qual se fossem guardiões de moedas até a volta do Senhor, que a cada qual confiou a prestimosa tarefa. Um talento era uma quantia equivalente a 6.000 denários, utilizados como referência pedagógica entre aqueles profitentes à elevação. Após as explicações relativas à distribuição e retorno dos talentos emprestados aos fiéis trabalhadores, Filipe levantou a mão em tom de arguição. Senhor, entendo que a cada qual foi confiado certa quantia e que era esperado que as usassem de modo a que multiplicassem de maneira expressiva. Contudo, é válido lembrar que às vezes somos traídos pelas circunstâncias alheias à nossa vontade, levando-nos ao fracasso dos nossos intentos. Não seria o servo que previdentemente guardou o talento mais comedido? Certamente, como fiel depositário, não perderia aquela quantia e a devolveria a fim do prazo acordado. O mestre, compreendendo perfeitamente o alcance da dúvida do discípulo, aprumou-se do púlpito na intenção de melhor esclarecer. Filipe, percebo que tens a preocupação em resolver a questão em termos mais práticos e por isso se utiliza das probabilidades do mundo como forma de mudar os entendimentos acerca da parábola. O homem prevenido seria o mais fiel dos depositários, vez que os demais, por cobiça e multiplicar os valores, poderiam colocá-los em risco, frustrando as intenções iniciais do dispensador de talentos. Todavia, torno ao ponto inicial das interpretações de maneira a dar melhor provimento aos entendimentos posteriores. O mestre varava com os olhos a audiência silente que aguardava pelas palavras esclarecedoras, visto que aquela dúvida era compartilhada pelos demais.
Compreenda, caro filho, que os talentos apresentados, diferentemente das riquezas do mundo, existem para os propósitos finais aos quais se destinam. Foram talhados com o fito de ensejar mudanças e transformações que permitam o florescer da vida, da existência. O adubo poderoso acumulado nos depósitos é negação à semente alcançar a prosperidade. A água abundante sob o solo rochoso é privação de vida aos caminhantes sedentos das estradas. O esclarecimento pertinente acumulado em bocas silentes é tesouro negado aos que transitam nos vales da miséria. Todas as ofertas do Criador em torno da vida devem ser abundantemente servidas até a exaustão, pois o seu valor está em seu uso e não em sua guarda. Filipe, arguto quanto mais, embora já compreendendo o alcance daquelas palavras, aditou em tom de melhor aprofundamento. Senhor, e os que nada recebem do divino, estão dispensados das entregas? Nesse ponto, o mestre entendeu ser necessário trazer a conversa mais para perto dos seus discípulos, esclarecendo sem detença. O Pai amoroso, aquele a quem daremos conta dos nossos haveres, é dispensador de bênçãos a todos. Não há quem seja por ele desguarnecido de qualquer bem. A riqueza é poderoso instrumento do crescimento intelectual e moral, devendo ser aplicado de maneira a produzir mais e mais, capazes de aurir dos seus efeitos. A pobreza é generosa lição ofertada aos aprisionados nas ilusões da carne, libertos por compreenderem que necessitam apenas de si mesmos para suas realizações. A alegria é faustosa graça posta à fruição por aqueles que encontram a harmonia em prazerosos encontros com os sentidos. É incentivo à busca pelos estados mais altos da existência, onde é fonte abundante e constante. A dor, por seu turno, é professora amiga que avisa sobre os excessos, ajustando os passos de volta à rota verdadeira. A paixão é anelo persistente para os encontros entre os seres, enquanto a tristeza é recurso de força que promove ao ser a busca pelos sentidos existenciais. Em tudo há finalidades, em tudo se encontram os recursos generosos dispensados pelo Criador. O uso de tais presentes é demonstração de fidelidade, pelo que seremos todos cobrados um dia, quando assim for requerido. Ignorá-los é dispensar a graça de Deus aos que dela necessitam. Não te esqueça que na terra os homens são as mãos de Deus. Tiago, que observava distante a discussão, ainda acrescentou: entendo que os nossos olhos, braços, pernas e tudo o que nos constitui é também talento. Cuidar para que possamos melhor produzir em todos os cantos é reconhecimento da perfeição de quem nos criou e manifesto ato de gratidão pelo recebido. Pelo que o Senhor nos diz, quais os limites do uso dos talentos do corpo? O mestre sorriu para o discípulo esclarecido e completou: se fizeres muito com pouco, serás merecedor das glórias celestiais. Quando houverdes consumido tudo o que recebeste em forma de talento, ajustando-os aos caminhos do bem e da perfeição, novos recursos lhe serão confiados em proporção sempre maior, para que apresses os passos na direção da glória que os aguarda. Satisfeitos, os discípulos desfizeram a audiência, seguindo cada qual aos seus afazeres. Pedro olhava atentamente seu corpo quando a mão suave do rabi tocou levemente o seu ombro. Fique tranquilo, em breve tudo isso será pedra e sobre ela erigerei a minha igreja. Tenho esperado este momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado.
te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Agradece, alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra em que a força do verbo se te fez, quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, dos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro, em que o discernimento se te apura, e lembra a multidão dos companheiros nos desvanos da loucura. Certamente, alma boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não tem culpa do pranto que há na estrada que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons de que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar
a grandeza da vida e a redenção do amor. Um dia, a gota d'água, o raio de luz, a abelha e o homem preguiçoso chegaram ao trono de Deus. O Todo-Poderoso recebeu-os com bondade e perguntou pelo que faziam. E a gota avançou e disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais também que passavam aflitos, estavam procurando mananciais. Fiz o que pude, mas vem pedir-te outras gotas d'água que me ajudem a socorrer quantos necessitem de nós. O pai sorriu satisfeito e exclamou: Bem-aventuradas sejas pelo entendimento de minhas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. Logo após, o raio de luz adiantou-se e falou: Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo. Nesse antro, combati a sombra quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de luz que comigo cooperem na libertação de todos aqueles que no mundo ainda sofrem a pressão das trevas. O pai, contente, respondeu: Bem-aventurado sejas pelo serviço à criação. Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que se encontram na terra. Depois disso, a abelha explicou-se: Senhor, tenho fabricado todo o mel ao alcance de minhas possibilidades. Mas vejo tantas crianças fracas e doentes que te venho implorar mais flores e mais abelhas, a fim de aumentar a produção. O pai, muito feliz, abençoou-a e replicou: Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestaste. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Em seguida, o homem preguiçoso foi chamado a falar. Fez uma cara desagradável e informou: Senhor, nada consegui fazer. Por todos os lados encontrei a inveja e a perseguição, o ódio e a maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permanecia em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. O pai bondoso, com expressão de descontentamento, exclamou: Infeliz de ti, que desprezaste os dons que te dei. Adormeceste na preguiça e nada fizeste. Os seres pequeninos e humildes alegraram meu trono com o relatório de seus trabalhos, mas tua boca sabe apenas queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei para nada valessem. Retira-te. Os filhos inúteis e ingratos não devem buscar minha presença. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me enquanto não aprenderes a servir. A gota d'água regressou, cristalina e bela. O raio de luz tornou aos abismos, brilhando cada vez mais. A abelha desceu zumbindo muito feliz. O homem preguiçoso, porém, retirou-se muito triste. Não nos esqueçamos de que conhecimento superior traduz responsabilidade. Ninguém vive sem contas. Muito se pedirá amanhã do que hoje recebes. Nas bases da vida moram a equanimidade e a justiça. Não amassarás teu pão com a areia do deserto.
Não proverás teu cântaro com os detritos do charco. Recolherás o alimento da substância que te recebe carinho e sorverás a água pura da fonte que te merece cuidado. Não jornadeis na terra, indiferente ou distraído, como se atravessasses um campo inútil. Não se confia a enxada ao lavrador para a exaltação da ferrugem, nem se entrega a máquina ao operário a fim de que se louve a preguiça. A natureza, que sustenta o verme, reclama-lhe serviço em favor do solo. A indústria que tece o fio e o embeleza exige-lhe segurança e cooperação. Se aguardamos concurso do verme e do fio, por que haverá o homem de gastar os recursos da terra, exonerado de compromissos? E se o cristão recolhe os dons do alto, clareando-se-lhe o discernimento, como não esperar dele a contribuição de amor na sublimação da vida que o cerca? Recebemos as possibilidades do Senhor para doá-las ao mundo em seu nome. Mais esclarecimento e mais fé significam para nós mais amplas obrigações. Informados hoje quanto à grandeza da vida a estender-se triunfante além da morte, saibamos viver no mundo de conformidade com os princípios redentores que nos felicitam a marcha. Façamos em torno de nós mais tolerância, mais fraternidade, mais compreensão e mais otimismo, expressando em atos o tesouro de luz que nos brilha na inteligência, e o nosso coração estará preparado a enfrentar o grande futuro, vitorioso e feliz, por haver entendido a tempo que muito se pedirá entre os anjos a quem muito recebeu entre as criaturas. Pergunte ao sol se é bom brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao mar que tal ficar com o amor de um só pescador. Peça então ao vento para ele assoprar bem arrumadinho, com uma nuvem só brincar. Você vai ver que é natural, que amar assim não é legal, que o amor não é tão pessoal, que ele é só um grande dom que você ganhou para ensinar que amar não é ter, é libertar. Aprenda assim que é bom amar as flores todas de um jardim. Medite mais com o coração, pra eternamente ele gostar só de ti. Só de mim. Pergunte ao sol se é bom brilhar apenas para uma flor. Pergunte ao mar que tal ficar com o amor de um só pescador. Peça então ao vento para ele assoprar bem arrumadinho, com uma nuvem só brincar. Você vai ver que é natural, que amar assim não é legal,
o amor não é tão pessoal, que ele é só um grande dom que você ganhou para ensinar que amar não é ter, é libertar. Aprenda assim que é bom amar as flores todas de um jardim. Medite mais com o coração, pra eternamente ele gostar só de ti. Só de mim. Só de ti. Só de mim. Lará, 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 Não se deprecie. Não diga que você não merece a bênção de Deus. Atendamos à realidade. Se a divina providência não confiasse em você, não teria você em mãos tarefas importantes quanto estas. Uma criatura querida a proteger, alguém a instruir, uma casa a sustentar, um doente para assistir, uma profissão a exercer, esse ou aquele encargo, mesmo dos mais simples, algum ensinamento a compor, essa ou aquela atividade de auxílio aos semelhantes, algum trato de terra a cultivar, determinada máquina para conduzir. Se a sabedoria da vida nada esperasse de você, não lhe teria doado tantos recursos, quais sejam a inteligência lúcida, que auxilia a discernir o certo do errado, a noção do bem e do mal, as janelas dos 5 sentidos, a capacidade mental cujas manifestações você pode aprimorar ao infinito, empregando o esforço próprio, a visão do corpo e da alma, com que você realiza prodígios de observação e de análise, a palavra, que você é capaz de educar e com a qual você encontra as maiores possibilidades de renovar o próprio destino. A audição, com que recolhe mensagens de todos os setores da existência, tão só pelo registro de sons diferentes. As mãos, que lhe complementam os braços, expressando-se por antenas hábeis de serviço. As faculdades genésicas, que, iluminadas pelo amor e dirigidas pelo senso de responsabilidade, lhe conferem poderes incomparáveis de criatividade nos domínios do corpo e do espírito. Os pés, que transportam você atendendo-lhe à vontade. Se você detém maiores áreas de ação ou usufrui vantagens mais amplas no que se reporta aos encargos e benefícios aqui relacionados, então você já obteve significativas promoções nos quadros da vida. Quanto a imperfeições ou deficiências que ainda nos marquem, convém assinalar que estamos em evolução na Terra, sem sermos espíritos perfeitos. Reflitamos nisso e aceitemo-nos como somos, procurando melhorar-nos, e ao melhorar-nos, estaremos construindo o caminho certo para a espiritualidade maior. Nem sempre contamos com o dinheiro necessário ao socorro fraterno na luta material. Nem sempre dispomos de valores culturais
suficientes para o acesso à solução dos mais altos enigmas da vida. Nem sempre possuímos recursos sociais avançados de modo a estender influências e cooperar de imediato em realizações de vulto. Nem sempre conseguimos entesourar bastante saúde física para mobilizar o corpo terrestre no rumo dos serviços que desejaríamos executar sem detença. Mas ninguém vive deserdado da riqueza das horas para consagrar-se ao bem. O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mancheias em todas as direções e em favor de todas as criaturas. Se dispões de uma hora, não lhe percas o sublime valor substancial. Com ela, é possível a obtenção de novos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a bênção do consolo ao irmão que padece nos braços constringentes da enfermidade, a conversação sadia que ajuda ao próximo necessitado, a escrituração de uma carta amiga e edificante, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde oferecer-te-ão asilo seguro. Não desperdices o sagrado talento dos minutos, comprando com ele as amarguras da crueldade, os remorsos do crime, as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade. Muita gente exige no mundo valiosos cabedais de felicidade, aguardando castelos de abastança e de alegria, mas não se anima a gastar uma simples hora na construção dos alicerces indispensáveis à paz da própria existência. Não te demores na furna envenenada do tempo perdido. Não esperes pelo dinheiro ou pelo título acadêmico, pelo poder pessoal ou pelas disposições físicas favoráveis para empreender a bendita romagem de elevação. O céu para nós começa na terra. Iniciemo-nos na escalada divina. Uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio podem ser os primeiros passos na direção do paraíso que intentamos atingir. Não nos esqueçamos do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso sublime momento de começar a gloriosa ascensão. Deus, meu Pai, Tu que és a fonte de todo talento e de toda habilidade, peço que me guies para que eu possa explorar a profundidade do meu ser. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer e a enxergar os dons que semeastes em mim, para que eu possa dar o melhor de mim em tudo o que eu faço. Dai-me coragem, Senhor, para que eu possa superar as dificuldades e a lucidez, para que eu possa encontrar os caminhos para a felicidade e para o sucesso. Capacita-me, Senhor da vida, para que meus talentos sejam desenvolvidos e utilizados para a minha honra e para a minha glória. Que eu seja guiada pela Tua sabedoria em todas as minhas decisões e que a Tua luz ilumine o meu caminhar. Afasta, Senhor, de mim a insegurança e a dúvida que ainda habitam no meu coração e enche-me de fé e confiança para que eu possa alcançar o meu pleno potencial. Agradeço, Senhor, por todos os dons que me concedes e peço-te que me ajudes a usá-los da melhor maneira possível na edificação dos meus dias. Abençoa-nos, protege-nos e ampara-nos agora e sempre. Como esse pássaro que sobrevoa as vinhas, como águia ou andorinha que precisa só voar.
como essa água, cai da serra, corre vales, vai por todos os lugares, como água para o mar. Vem esse canto natural, se para tanto, é necessário simplesmente ser eu mesmo para cantar. Como o ser que busca o sol numa campina, meu sorriso se ilumina se Deus toca o coração. E se lembrasse que é sal e luz do mundo, pensaria num segundo, nunca devo me ocultar. De que adianta ser ave voadora, ter o canto do canário e para sempre me calar? Então seria como ser a luz da vela, iluminando uma capela e uma sombra lhe abafar. Ser sal da terra e o sabor que se encerra, se perder pelo espaço e pelo espaço não teria serventia. Seja nunca de se ocultar.